Então, nós vamos fazer uma leitura de uma carta, primeira carta aos Coríntios, com um comentário de Emmanuel, do Ponte Viva, onde ele comenta um pequeno trecho do capítulo 9, no versículo 22, da carta aos Coríntios de Paulo de Tarso. O versículo diz o seguinte: para os fracos, fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo para todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E o Emmanuel, com muita sabedoria, intitula o seu comentário como incompreensão. Ele faz o comentário: a incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade de assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. A luz ofuscante produz a cegueira. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano, sem contaminar-se, na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de que, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Então vamos fazer nossa prece. Nós convidamos a todos a se recolherem à intimidade do seu coração, do seu pensamento, buscar acalmar a ansiedade, proporcionar um ambiente de paz,
e de elevação, onde todas as nossas intenções possam exaltar a vontade sincera em busca de uma comunhão mais direta com o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, através do nosso Mestre Jesus. Senhor, nós te rogamos, Senhor, as suas bênçãos. Ilumine o nosso irmão, Lucas, que as suas palavras possam ser inspiradoras, que a sua vontade seja feita através do pensamento do nosso irmão. Nós agradecemos a sua presença e pedimos, permitas, Jesus, que os nossos benfeitores espirituais, nosso anjo protetor, possa estar conosco no nosso lar, nesta reunião do dia de hoje. Em teu nome e em nome de todos aqui presentes, nós iniciamos a nossa pequena reunião de hoje, te dando graças. Então, Lucas Gabriel, amazonense, muito querido, um jovem que traz para nós a sua sabedoria, a sua luz, a sua juventude, a sua força. Nós te agradecemos muito por receber e atender a nossa solicitação, o nosso pedido, com, muito, com muita educação e muito carinho. Então, nós te abraçamos com muito carinho também. Desejamos que você possa ficar muito à vontade entre nós. É uma família de irmãos, de irmãs, que gostaríamos de ouvi-lo, ouvir o seu pensamento acerca do capítulo 25, né? O item 9 e do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para isso, Lucas, por favor, faça uma pequena introdução de você mesmo, para que a gente conheça e saiba um pouquinho do movimento espírita da Amazonas, tá bom? Fique à vontade, meu irmão. Muito bom dia a todos os nossos amigos que estão nos Estados Unidos, no fuso horário. Muito boa tarde para os companheiros que estão no Brasil. Queria, antes de tudo, agradecer na pessoa do nosso querido irmão, o Paulo, que nos recebeu com tanto carinho, fez um convite de forma tão gentil, amorosa, carinhosa. É uma grande felicidade poder aprender com vocês e colaborar com vocês. Meu nome é Lucas Gabriel. Vocês, pelo menos assim, a maioria de vocês que está aí no Havaí, estão no meio do Oceano Pacífico, eu estou no meio da floresta amazônica. Vocês estão aí no meio do oceano, eu estou rodeado da maior bacia hidrográfica do mundo, Rio Amazonas, Rio Solimões, Rio Negro, etc. E nós não podemos estar conectados fisicamente por todas as divergências que surgiram, né, em 2020, mas a gente tem a oportunidade de estar conectados por laços ainda mais importantes, mais sacrossantos, que são os laços do espírito. Então, para mim é uma alegria poder estar com vocês, realmente reunido em espírito, e que, de alguma forma, nesses breves minutos que a gente vai estar aqui hoje, que o nosso coração possa bater em uníssono com o coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E se eu puder falar alguma coisa sobre o nosso movimento aqui do Amazonas, e eu não sou especialista no movimento espírita amazonense, embora trabalhe aqui, a gente fez 4 anos de doutrina espírita essa semana, no dia 2 de dezembro, e o movimento espírita nos abraçou desde o começo, nossa jornada na Seara. E aqui a gente tem a Federação Espírita Amazonense. O estado do Amazonas, inclusive, é o maior estado do Brasil, mas é um dos estados que tem menos casas espíritas quando comparado com o tamanho geográfico, porque é muito difícil chegar no interior do Amazonas. Não tem estrada, tem pouquíssimos aviões para você chegar no interior. Você tem que ir de barco, de canoa. Para chegar na minha cidade natal, São Gabriel do Cachoeiro, você tem que levar dias de barco. E num sentido e no outro. Para você chegar em São Gabriel, leva, por exemplo, assim, 3 dias. Para voltar, leva 5 dias. Porque no sentido você está descendo o rio, no outro você está subindo o rio. Então tem um sentido da correnteza, do fluxo. Então é difícil levar as palavras do Consolador Prometido para esse interior. Mas a Federação Espírita Amazonense tem feito um trabalho esplêndido
né, nesse movimento com alguns irmãos que estão no interior. Conversei um pouquinho com alguns de vocês, especialmente com a Mariângela, que está conosco em São Paulo, que a filha dela já morou na minha cidade natal, no Amazonas. Eu estou aqui em Manaus, eu moro em Manaus há muito tempo já, mas eu sou natural de uma cidade bem pequena do interior, do interior do Amazonas, que é São Gabriel do Cachoeira, que é o que a gente chama da cabeça do cachorro. Você pega o mapa do Brasil, tem que ter um pouquinho de imaginação, mas você olha lá para o norte, o estado do Amazonas, e vê uma parte, parece um cachorro abrindo a boca, é onde eu nasci, ali no meio da floresta amazônica. E aqui a gente tem mais de 30 casas espíritas em Manaus. É pouco quando comparado a outras capitais, até outras cidades, até em São Paulo, em Minas, mas é um conglomerado de espíritas muito esforçados, graças a Deus, e muito humildes, que me ensinaram muito sobre caridade, entrega, renúncia e a importância do trabalho. Eu pude cooperar com alguns amigos aqui no Amazonas, especialmente com a Federação Espírita Amazonense, na área de infância e juventude. Hoje eu estou coordenador do NEP, daqui da Federação também, o NEP Bezerra de Menezes, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, e também com algumas casas espíritas, especialmente na evangelização infanto-juvenil. E, de um modo geral, é isso. A gente fica muito feliz de poder colaborar com vocês. Como eu falei para o Paulo antes da gente começar a palestra, por todas as circunstâncias que a gente foi convidado a viver em humanidade nesse ano, eu pude conhecer muitos outros irmãos e irmãs fora do estado do Amazonas, fora do Brasil também, amigos muito queridos como a Jussara, aí dos Estados Unidos com vocês, tem amigos muito queridos aí dos Estados Unidos, especialmente a querida Susana Simões da Flórida, mas outros companheiros aí, do outro lado do mundo, ali em Londres, de Portugal, que também me abraçaram da mesma forma que vocês me abraçam, com tanto carinho, não o calor humano, mas realmente o calor do amor. Então, eu já peço perdão de imediato por qualquer erro que eu venha cometer com relação à citação bíblica ou exegese mesmo. O nosso intuito é trazer uma fala muito simples, muito gentil, mas que ajude, coopere com o trabalho de vocês, que vocês têm realizado aí no Havaí, e também para os amigos que estão no Brasil, que vocês possam se sentir abraçados também. A gente vai gravitar em torno do texto do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a posse do ouro, mas também sobre alguns textos no Evangelho e um livro que eu gosto muito, de André Luiz. O Paulo comentou que vocês estudam também a literatura de André Luiz, que para mim é um espírito muito caro, foi assim, um dos espíritos que norteou o começo da minha vida espírita. Eu não quero dar nenhum spoiler para vocês, mas a gente vai abordar o capítulo 18 do livro Do Mundo Maior, que a gente tem Calderaro, o mentor de André Luiz no livro, falar sobre o que acontece no capítulo 18, que o André Luiz está numa região bem tenebrosa do umbral. Ele tem uma reviravolta de pensamento. Mas, acima de tudo, a gente vai girar em torno da palavra ouro, vendo o que ela pode significar para nós no sentido material, mas também no sentido espiritual. E o Paulo recomendou para nós, capítulo 25, item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a posse do ouro, e fiz meu estudo aqui, pensei, juntei meus botões, mas quando o Paulo me contou a história de vocês aí no Havaí, como vocês tentam com muita dedicação, sim, eu não vou dizer a palavra infiltrar porque não é a palavra correta, mas talvez seja realmente colaborar com a comunidade americana daí. Eu pensei muito em vocês. Depois que o Paulo me contou a história, ainda agora, falei, gente, esse é vocês todinhos aqui dentro, representados. Porque eu gostaria de ler esse trechinho para a gente abordar e falar, mas eu queria dar liberdade para qualquer um que sentir a necessidade de me interromper, parar, por favor, não entendam isso como um monólogo, como uma palestra em si, acima de tudo uma colaboração entre almas aqui. Bora pensar como uma roda de conversa de verdade e, por favor, sintam-se à vontade para comentar. Eu adoraria poder escutar e também conhecer vocês. Mas, entrando no corpo do texto, pegando os ensinamentos que Emmanuel nos pede no livro Consolador, sempre que estamos diante de um texto do Evangelho, a gente lê ele, claro, mas sempre com a intenção de tirar o espírito da letra. O sentido material é imprescindível para a passagem, mas tirar realmente o sumo espiritual que vai de fato preencher a alma e dar o carinho que a gente precisa a nível espiritual. E Kardec coloca duas passagens muito importantes do Evangelho, eu queria ler pelo menos uma delas, que é justamente Mateus, quando ele vai falar para nós, Jesus mandando os discípulos ir mundo afora. De novo, quem quiser, capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 10. Ao entrardes em qualquer cidade ou aldeia, procurai saber quem é digno de vos hospedar, e ficai na casa até que partais de novo.
Entrando na casa, saudai-a assim, que a paz esteja nessa casa. Se a casa não for digna disso, a vossa paz virá sobre ela. Se não for, a vossa paz voltará para vós. Se alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi a poeira de vossos pés, ao sair dessa casa ou dessa cidade. Digo-vos em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra, que são cidades muito importantes do Antigo Testamento, que eram conhecidas pelos seus devaneios no sentido carnal, os prazeres transitórios da matéria, serão tratadas menos rigorosamente do que essa cidade. Para mim é vocês todinhos aqui, representados, porque vocês fazem o esforço de levar o Consolador prometido mundo afora, especialmente aí no estado americano do Havaí, e o Paulo me contou que vocês são a única comunidade espírita, então isso me encanta demais, porque eu enxergo parte do movimento aqui amazonense em vocês, que é muito difícil se conectar por conta da distância física muito grande, e vocês isolados por conta do Oceano Pacífico. E eu imagino como deva ser difícil levar as palavras de Jesus, ou as palavras do Espiritismo como um todo, que Kardec vai nos ensinar a conceber, a racionalizar, para as pessoas, porque o Espiritismo é relativamente novo. Quando a gente compara com a Igreja Católica, com muitas vertentes também do movimento evangélico, o Espiritismo ainda traz conceitos muito novos, conceitos novos no sentido de conectá-los, realmente trazer junto o mesmo escopo. Porque, como diz Kardec, o Espiritismo não ensina nada de novo. Reencarnação, vida espiritual, vida após a morte, conceitos de umbral, vida no mundo espiritual em relação ao umbral, vida em outros planetas, isso tudo muitas outras religiões já falaram antes que o Espiritismo. O que, claro, o Espiritismo faz é colocar num saco e colocar o crivo da razão para a gente analisar. Então, eu imagino como vocês devem se sentir, às vezes, quando vocês levam essas palavras e não são, entre aspas, bem recebidos, são taxados, e ainda assim vocês continuam fazendo o trabalho de vocês da maneira que vocês podem, com o tempo que lhes foi dado. E daí surge para nós isso que Jesus nos pede, para a gente não ir atrás do ouro. Ouro, para nós, pode ter dois significados imprescindíveis. O ouro material, realmente a luxúria, e aqui também pode ser entendido como membros e membros e membros que vão aderir à doutrina espírita por conta do trabalho de vocês, casas espíritas suntuosas, grandes, não condenando essas casas espíritas, muito pelo contrário. O negativo é quando a gente se foca apenas nisso, mas quando a gente se foca principalmente nesses valores materiais. Mas também a gente tem o ouro espiritual, o ouro da ganância, o ouro do egoísmo, da vingança, do quero mais. Essa palavra é uma palavra imprescindível para nós. Porque quando Jesus nos pede ir para o mundo afora, isso, claro, significa para em contato com os outros, mas também significa sair de dentro de nós, sair da nossa zona de conforto, pensar também no outro. Quando vocês pegam esse esforço de vocês, os recursos materiais que vocês já uniram e aplicam no assistencialismo, na caridade com o outro, isso é um ouro bem gasto. Isso é um poder monetário muito bem gasto. Vamos lembrar da quantidade de pessoas que têm muito dinheiro e não fazem nada. Vamos pensar na quantidade de pessoas que têm pouquíssimo dinheiro. Fazem alguma coisa quanto que podem, mas dizem para si mesmas: quando eu tiver muito dinheiro, então eu farei alguma coisa. Porque agora que eu não tenho um poder aquisitivo muito grande, minha força é quase nada. E a pessoa esquece que justamente o que muda o mundo, o que traz a ação renovadora, são as pequenas gotas de todos os dias. O que é a chuva, senão um conjunto de muitas gotas que estão caindo ao mesmo tempo? O oceano mesmo, uma seta, que é uma expressão aqui no Amazonas para significar algo muito grande, como vocês estão rodeados pelo Oceano Pacífico, por exemplo, é formado de gotas também. O movimento espírita, o mundo inteiro, é formado de pessoas. Pessoas que choram, pessoas que amam, pessoas que sorriem, pessoas que estão ainda muito distantes de Jesus, pessoas mais próximas, mas pessoas dedicadas, esforçadas a se aproximar de Jesus. O movimento que existe mundo afora, em prol do amor, da fraternidade na Terra, é feito de pedaços pequenos. Diz Paulo de Tarso, né? O Paulo leu uma epístola, a primeira epístola aos Coríntios, nos outros trechos também Paulo vai falar, a epístola aos Romanos também é famosa por causa disso, sobre o corpo de Jesus. Cada um de nós tem a sua própria característica, a sua própria... cada um tem as suas próprias habilidades. Mas reunidos nós somos um só corpo, que é o corpo de Jesus, que movimenta e busca trazer paz na Terra. Vocês, no trabalho do Havaí, não são muito diferentes. A questão é,
pelas muitas divergências, pelas muitas dificuldades que surgem no caminho, para todos nós, com certeza, que estamos encarnados na Terra, espíritos em evolução que somos, nós somos convidados, às vezes, a repensar o nosso trabalho. Se estamos fazendo uma boa atividade ou não, se estamos fazendo algo útil ou não, se estamos fazendo o que podemos com o tempo que nos foi concedido. Estamos otimizando os resultados. E daí vão surgir muitas respostas, muitos e sis, e sis, e sis, e às vezes podem minar o nosso sentimento de querer ir adiante. Existem muitos problemas, muitas equações, mas acima de tudo, aquele que quer seguir a Jesus, segue a Jesus, anda adiante. Essa palavra ouro que a gente fala, ela é tão impactante que Jesus, no Sermão da Montanha, avisa para nós. Capítulo 6 de Mateus, quem quiser procurar depois, a partir do versículo 19. Não ajuntei tesouros, ou melhor, não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem não consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. São palavras tão importantes que Jesus está falando isso para uma multidão de deserdados sociais. Pessoas que não tinham quase nada no sentido material de verdade. Pessoas esquecidas do mundo. E Jesus fala para elas, olha, não se importa com o dinheiro. Não se importa nem o que você vai vestir, nem com o que você vai comer. Coloca a sua confiança acima de tudo em Deus. Querendo dizer para nós, o ouro que o mundo nos ensina a cultivar, ele passa. Ele é pueril, putrefato, apodrece. Não é construído por amor, então o tempo consome. Então cultiva o que é bom, o que é belo, o que é eterno, que é o ouro das relações, dos sentimentos, das conexões de alma para alma. Quantas pessoas não são felizes de verdade porque cultivaram sorrisos que se rasgam nos lábios dos outros? Há uma fala que eu gosto muito, que quando nós desencarnarmos, e todos nós vamos desencarnar, isso é uma verdade que o Espiritismo nos ensina, todos nós iremos morrer no sentido material, porque nós estamos aqui, nós não pertencemos aqui, estamos de passagem. Quando nós desencarnar, no sentido realmente figurativo, nos perguntarão, pela voz da nossa própria consciência, não quantas conchas de sopa nós viramos, embora o trabalho seja muito importante, não quantos livros espíritas nós lemos, não quantas vezes a gente lê o Evangelho, quantos versículos da Bíblia, do Antigo e Novo Testamento a gente decorou, ou quantos anos de doutrina espírita nós completamos encarnados. Perguntaram quantas pessoas se tornaram mais felizes por nossa causa, quantos sorrisos nós cultivamos, quanta felicidade a gente soube granjear na nossa vida, ao mesmo passo que a gente deixava esse amor nos alcançar e também passávamos para os outros. Então eu pergunto para vocês, que vocês respondam no íntimo, esse trabalho que vocês realizam no Havaí, com as frustrações que existem, que são naturais, que todos nós passamos em qualquer grupo espírita no mundo inteiro, aqui no Brasil ou fora, vale a pena? Se vale a pena, por que vale a pena? Porque quando estamos diante de Jesus, nós temos um pedido, um desejo. Lembremos da parábola do mancebo rico, ou o jovem rico em outras traduções. Porque o jovem rico se aproxima de Jesus, quem quiser procurar depois, está no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. Especialmente eu vou me ater aqui ao Evangelho de Mateus, capítulo 19. O mancebo rico se aproxima de Jesus e fala, Senhor, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? E Jesus fala, olha, segue os mandamentos. Não matarás, abençoa teu pai e sua mãe, não rouba, não cobiça a mulher do próximo. Mas, Senhor, eu já faço tudo isso assim, ó, fichinha para mim, esse checklist, faço tudo. E Jesus, perfeito, excelente. Então agora falta só mais uma coisa. Pega tudo que você tem e vende dar para os pobres. Nesse momento, quando Jesus faz o pedido dele, pedido máximo, quer alcançar a perfeição, lança fora da única coisa que então te prende em todos os conceitos materiais. O problema não é ter o dinheiro. O problema é o dinheiro nos ter. São coisas muito diferentes. E é nesse momento que Jesus nos testa. Lança a mão da coisa que é mais importante, porque tem coisa mais importante que sou eu. Os meus ensinamentos, o caminho, a verdade e a vida que eu entrego para pessoas que confiam em mim. Nesse momento, o mancebo rico se apequena e se retira e vai embora, frustrado. Não esperava essa petitória de Jesus.
É nesse momento que Jesus fala, é mais fácil entrar um camelo, né, passar por um buraco de uma agulha, um camelo, do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não condena a riqueza de modo nenhum. Só fala como é difícil quando a gente está inserido, de fato, mergulhado na matéria, ao ponto de perder noção do que é mais importante. Valorizar os tesouros do céu, não os da terra. Não é à toa, quando Jesus fala para nós, para a gente não ajuntar tesouros no céu e na terra, ele diz esse versículo que eu gosto muito. Pois onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. Quer saber onde está a nossa mente? Onde está o nosso anseio, nosso desejo máximo? É só olhar para os laços que a gente cultiva na vida. Aquelas pessoas cultivarão laços muito queridos por itens, por objetos, por um sentimento materialista exacerbado, por um consumismo desenfreante e selvagem. E aquelas pessoas que não têm quase nada, que pertencem a esse, ou melhor, que estão nesse mundo, mas não pertencem aqui. E aqueles irmãos que são espírito, mas fazem questão de serem carne, que se deixam levar pelos frutos da vida. Jesus e também o Espiritismo nos ensina a olhar para o horizonte, saber que tudo passa e tudo se renova na terra, como diz Meimei, mas o que vem dos céus permanecerá. Permanecerá. Então a gente consegue perceber, pela fala de Jesus ao mancebo rico, o que vale a pena mesmo, o que faz a gente conseguir felicidade, obter essa paz de espírito que a gente escuta falar tanto no livro de autoajuda, na doutrina espírita, nas falas de Jesus mesmo, é a caridade. Jesus coloca a caridade no topo da lista para alcançar a perfeição espiritual. Faltava uma única coisa para o mancebo rico: olhar além, olhar para o horizonte, para então se desvencilhar da sua maior âncora, que era o desejo da posse, de querer mais. E quando esses desejos, e sejam para nós diferentes para cada um, para mim pode ser o desejo de ler muitos livros, achar que isso é o mais importante, o sentido do intelectualismo. Para o Paulo, é só um exemplo, tá, Paulo? Pelo amor de Deus. Para o Paulo pode ser, por exemplo, ter muitas terras, casas, moradias, e assim vai. Conceitos materiais. Desenfreado, acima de tudo. A gente não tá proibindo a posse de forma nenhuma. Mas quando isso nos prende, tornam as âncoras, que são justamente que a gente descobre com a doutrina espírita, com o ferramental do espiritismo, com a fé raciocinada, através do trabalho da caridade, que são, infelizmente, correntes há muito tempo enferrujadas, mas que a gente faz questão de reforçar o laço entre elas de encarnação a reencarnação a reencarnação. Que correntes são essas que nos prendem e nos impedem avançar em direção a Jesus? Porque todo dia, encarnados, Jesus nos pede a lançar fora de alguma coisa que não nos cabe, que não serve para nós, que não é útil. Há algum ouro, de fato, que vai apodrecer dentro de nós. É o ouro, de novo, do egoísmo, da luxúria, da ganância, da vingança. São ouros muito mais venenosos e perigosos do que o ouro material, que Jesus nos pede para lançar fora para alcançar essa perfeição que ele tanto nos promete. Para tanto, eu gostaria agora de entrar no livro do Mundo Maior, de André Luiz. É um livro que eu gosto muito, 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 principalmente por causa do conceito da casa de 3 andares, que Calderaro vai apresentar para André Luiz, mas eu queria falar do capítulo 18. Me perdoem se eu der esse spoiler gigantesco, é um spoiler sobre a vida de André Luiz, não quero atrapalhar o estudo de vocês de forma nenhuma, é só de uma forma muito lúcida para a gente conversar sobre esse capítulo. Que André Luiz está numa região umbralina muito tenebrosa. E olha que a gente está falando de alguém que passou 8 anos no umbral. 8 anos no umbral. E André Luiz não é ninguém santo, ninguém puro. Passou a vida inteira na Terra, se dedicando à medicina, mas menosprezando os laços da família, os laços que podia construir com a medicina. Antes de ser médico, se tornou mercantil de saúde, infelizmente, e passa os anos no umbral. Como diz Herculano Pires, ali no seu programa de rádio, no Limiar da Manhã, passa quase 9 anos nas regiões umbralinas. Vai para nosso lar e aí a gente conhece a história. Tem um filme também, que é muito bom. E aí tem a série. E aí, nesse trabalho com Calderaro, no Mundo Maior, eles estão no umbral, e André Luiz está passeando, olhando por aí, até que ele vê um grupo de, vamos colocar assim, velhinhos, pelo menos no perispírito, aparentemente, conversando. E eles estavam brincando com o lodo, o charco, a lama. E André Luiz estranha aquilo. E se aproxima entre eles. E quer escutar o que eles estão falando, porque André Luiz é muito curioso.
é o que vai nortear a literatura de André Luiz inteira, a sua curiosidade. Olhando para aquelas criaturas ali no umbral, aqueles velhinhos, com certeza, há muito tempo desencarnados, André se perguntando há quanto tempo eles estavam ali mexendo naquela lama, escutou a conversa deles. E eles falavam sobre como era importante ter o ouro deles guardado. E eles contavam as poças de lama na mão como se fossem moedas de ouro. Eles vão juntando ali. E eles falam com muito receio, com medo. Talvez com muitas... com uma característica física, um rosto apavorado. Vamos colocar assim, para marcar a nossa mente. Vamos colocar assim, sem dormir há muitos dias, porque não queriam que ninguém roubasse o seu ouro, que na verdade era lama. E eles completamente ensandecidos, cegos literalmente, achavam que o poço e a lodo eram moedas de ouro. E aí André olha para cada um deles, e aí um deles começa a falar: poxa, mas está tudo tão estranho. Até quanto tempo a gente vai ficar aqui nesse lugar? Eu tenho todo esse ouro, mas que saudade do meu netinho André Luiz. E André Luiz relata para nós na sua literatura que aquela voz soa familiar lá no fundo da sua alma. Aquela característica, aquela voz, aquela maneira ali de interagir com os outros espíritos era igualzinho ao de seu avô Cláudio. André Luiz não relata o nome do avô, ele só coloca Cláudio M, Cláudio M pontinho, pontinho, pontinho. E aí ele olha para Calderaro. E ele percebe por que ele foi levado ali naquele momento, naquela hora, naquele lugar. André Luiz estava de encontro com seu avô. André Luiz cai por terra. Não sabe o que fazer. Eu mesmo fui pego de supetão quando eu li o livro. E aí André Luiz começa a pensar, mas espera aí, eu passei 10 anos no umbral. Quase 10 anos. Meu avô está aqui desde então, desde quando ele desencarnou. Ele pagou minha faculdade de medicina, que eu não soube aproveitar. E ele está aqui desde então, mexendo no ouro. Ou melhor, na lama, como se fosse ouro. Cego material realmente, que não preparou a sua desencarnação, a sua ida para o mundo espiritual. E André Luiz também não vem de uma família tão, vamos dizer também, são certinhas assim, porque a gente descobre na literatura também, lendo o livro Nosso Lar, mas também como filme, que o pai de André Luiz, há muito tempo desencarnado, também estava no umbral há muito tempo, em relacionamento ali com as mulheres que traiu a sua mãe. E o avô, então, desde aquele tempo, desencarnado, anos, décadas no umbral. Só que, vamos pensar assim, muitos de nós, talvez, a gente poderia criticar, julgar, condenar, se afastar, mas quando a gente se relaciona com pessoas que são muito queridas para nós, que de fato a gente cria laços com elas e a gente se importa como se fossem nós mesmos. E André Luiz faz como Cristo faz conosco. Desce ao nível de seu avô e começa a conversar com ele. E começa a dialogar. E o Espírito fala que está guardando o ouro, mas que tem medo que alguém roube o seu ouro. E aí no final, André Luiz com o coração aqui, no fundo, ou melhor, na goela mesmo, quase saltando da boca, ele olha para Calderaro, um gesto muito significativo e fala: sinto muito, de olhar para olhar. E aí Calderaro entende, sorri. E nesse momento, André Luiz: mas vozinho Cláudio, você não lembra de mim, seu neto André Luiz? E aí nesse momento ele abraça seu avô e tem um laço finalmente de espírito para espírito. E surge uma nova etapa para a vida de Cláudio, que eles vão trabalhar nos outros capítulos para a nova reencarnação de Cláudio. Mas o que eu queria ressaltar dessa história é esse ouro. Para Cláudio aqui, era realmente material. Mas que ouro é esse que vai nos perturbar no mundo espiritual? Que ouro é esse, venenoso, putrefato, que a gente carrega no nosso coração, que a consciência vai dilacerar a nossa própria paz de espírito quando a gente desencarnar? Será que a gente vai estar numa condição de um Cláudio? Será que a gente vai estar numa condição pior que um Cláudio? É a nossa consciência que pode responder isso para cada um de nós. Mas o que eu sei é que a gente tem muitos amigos do lado de lá da vida que torcem por nós, que torcem pela nosso sucesso nessa encarnação, que com certeza nos ajudarão se a gente se colocar nessas condições muito infelizes no mundo espiritual, como aconteceu com Cláudio e André Luiz. Esse ouro que a gente cultiva é muito importante, com certeza. Ouro no sentido material. Mas bora lembrar que o ouro que a gente acumula, por exemplo, nas casas de fé, é importante, é o tesouro da fé. O ouro bem empregado pode alimentar famílias,
pode usar para assistências sociais. Não é que a gente tem movimentos filantrópicos importantíssimos ao redor do mundo. O ouro, infelizmente acumulado, sobra na casa dos outros. O ouro das joias, infelizmente, é o vício da desilusão. O ouro de verdade que Jesus nos ensina a cativar, e ele mesmo foi o mais rico de todos nesse ouro, é o ouro dos relacionamentos, dos contatos, dos laços, dos sorrisos. O que Jesus mais fez é criar laços com os outros. Com a mulher com fluxo sanguíneo, o homem com a mão miúda ou atrofiada, com Simão Pedro, João Evangelista, Tiago Maior, Tiago Menor, até mesmo Judas Iscariotes, que vende o Cristo por algumas moedas de prata. E nem por isso Jesus desiste de Judas. Nem por isso desiste de cada um de nós. Nem por isso desiste de André Luiz. Nem por isso desiste de Cláudio. É esse Cristo que a gente fala no Doutrina Espírita. É esse Cristo que a gente estuda no Evangelho que a gente quer ressaltar. Alguém que não desiste de nós. Mesmo quando a gente desiste dele para seguir os ouros do mundo. Mesmo que a gente esqueça de segui-lo e siga os favores do mundo. Mesmo que a gente esqueça o caminho dele e siga os caminhos do mundo. Esse Cristo não desiste de nós. E a única coisa que ele nos pede é que a gente possa, com o tempo que nos é dado nessa encarnação, com o pouquinho que temos de conhecimento espiritual, a gente possa cultivar o ouro do relacionamento. Como diz o poeta Rodrigues de Abreu, no livro Assembleia de Luz, capítulo 21, intitulado Ouro, no último parágrafo, o Rodrigues comenta para nós que somente o ouro que realmente nós gastamos apagando as aflições dos outros é o ouro mais importante. O ouro que a gente usa para acender sorrisos, o ouro que a gente usa realmente para tirar as máscaras de pranto, o ouro da alegria, nos tesouros do amor que a gente acumula no céu. É o verdadeiro tesouro que Jesus nos ensina a cultivar. O sorriso de cada um. Não é à toa que o filósofo, né, Clóvis Barros Filho, comenta para nós que ele aprendeu com Jesus a coisa mais importante, o filé mignon da vida. A lição mais importante de Jesus é o amor. Que realmente, quando nós nos apequenamos, nos retiramos para que o outro suba os degraus, para que o outro apareça, para que o outro surja, é quando a gente conquista esse ouro para nós. Porque, de verdade, trabalhando em prol do amor na Terra, a gente descobre que a felicidade só é real quando compartilhada. Ouro bom mesmo é o ouro da amizade, que a gente compartilha com os outros. Ouro bom mesmo é o ouro do sorriso, que a gente não pode pagar absolutamente nada, mas fica guardado para sempre no coração. Como o Chico diz, amar por amar. O amor tão puro, que ama independente da razão, que ama independente da espera do pagamento, do reconhecimento do amor do outro, daquele que é o foco do nosso amor. Porque o outro é exatamente isso. É o teste de amor que a gente precisa ter na Terra. Mas um amor tão puro que não pede nada em troca. Amor sem recompensa. Como ele diz, amar alguém ou alguma causa sem recompensa, isto é, sem esperar nem mesmo o pagamento da compreensão do próximo, então, como diz o Chico, é trabalhar por uma humanidade mais feliz, pela extinção das guerras, pelo avanço do progresso da humanidade em bases morais, convenientes para que nós todos estejamos no melhor lugar possível da vida, trabalhando em prol da causa do Cristo, do Criador, por todos os princípios cristãos e também pelos valores mais nobres das outras religiões, para que com respeito mútuo nós possamos amar como o amor merece ser consagrado entre nós. Isto é, amor sem recompensa. Porque todo amor que é possessivo, diz o Chico, infelizmente, é um amor ainda de grande parentesco com o amor dos animais. Minhas últimas palavras para vocês, que vocês possam sempre pensar em nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrando que o ouro bom mesmo é o tesouro do coração, que a gente leva assim além da vida em muitas outras encarnações. E que Jesus continue fortalecendo imensamente o trabalho de vocês aí no Havaí, no Brasil e no mundo afora, e aonde vocês sejam convidados a semear a doutrina do Consolador Prometido. Que Deus abençoe e muita paz para todos. Muito obrigado. Obrigado você, meu irmão. Lucas, perfeito. Muito obrigado, viu, pelas suas palavras motivadoras e esclarecedoras. Nós gostaríamos de deixar vocês à vontade para bater um papo com o Lucas, perguntar ou fazer algum comentário do que ele expôs. Podem ficar à vontade.
podem abrir o microfone de vocês, se vocês quiserem. Eu tenho um pensamento, Lucas, que talvez você possa nos auxiliar, no sentido seguinte. Acredito eu que para nós avançarmos e aproximarmos dessa compreensão maior, desse tesouro maior, é o desenvolvimento de uma consciência desperta, no sentido assim, o que nós estamos fazendo aqui, qual o real objetivo da nossa vida. Para isso acontecer, para que essa consciência seja desperta, como você, com suas palavras, com sua visão de jovem, o que você diria para nós no sentido assim de tornar-se essa consciência desperta? O que fazer para que nós tenhamos uma consciência real do nosso papel aqui na Terra, do relacionamento, sabe? Por favor, as suas considerações. Eu, eu me coloco aqui na condição de um papagaio espírita que repete muito assim, que tenta repetir o que já leu, o que já escutou, e nesse sentido eu vou recorrer a uma fala do Chico, quando ele fala para nós sobre a felicidade. Todos nós encarnados, nós queremos ser felizes, e isso não é errado, é o sentido da vida, como aponta o livro dos Espíritos para nós. Nesse sentido de que nós merecemos ser felizes e não é errado procurar a felicidade. Então, o Chico diz, e eu acho que se encaixa muito bem sobre o despertar de uma consciência coletiva, é de que o mais importante que nós podemos fazer em prol de nós mesmos, nossa evolução espiritual e também da evolução espiritual dos outros, é reconhecer a importância do trabalho. O trabalho, onde quer que seja, dentro de uma casa espírita ou fora da casa espírita, mas um trabalho, como nos ensina Emmanuel, que Jesus fez questão de ensinar. Para Jesus não tinha diferença entre trabalhar com José na macernaria ou falar de Deus em algum templo religioso. Para ele tudo era oportunidade de falar de Deus, tudo para ele era escola. Nesse sentido, para nós, que talvez às vezes aprendemos, mas muito mais, ou melhor, muito mais aprendemos do que ensinamos, a importância do trabalho é imprescindível para se reconhecer pertencente de uma família universal. A importância do trabalho surge para reconhecer, como diz o nosso querido Clarencio, Espírito Clarencio, capítulo 8 do livro Entre a Terra e o Céu, também de André Luiz. Me perdoe se eu der algum spoiler do livro também. Ele diz para nós que nós somos devedores uns dos outros, que nós somos espíritos gravitando em torno de cada um de nós, como uma família, uma constelação de famílias universais, que estamos aqui na Terra, mas pertencemos ao universo inteiro. E a gente só consegue ter essa consciência coletiva, até mesmo cósmica, como dizia Albert Einstein, né? Eu acredito na religião cósmica, é através do trabalho, da entrega de nós mesmos para o outro, em prol do amor na Terra, das palavras do Cristo, e como diz Chico, dos valores mais nobres de outras religiões, dos valores de Jesus. Eu diria que para a gente despertar esses valores, é realmente se esforçando, gastando o velho em nós para que o novo possa surgir. Como diz o Clóvis, se apequenando, diminuindo para que o outro apareça. Não tem como a gente buscar se preparar sem o trabalho. Muitos de nós falamos, por exemplo, na Seara Espírita, sobre a importância do jovem se preparar para um trabalho, para que ele também desperte uma consciência de necessidade do trabalho. Mas eu não acredito nisso dessa forma. Eu acredito que nós nos preparamos para o trabalho trabalhando. Eu acredito que através do esforço coletivo, ou até mesmo pessoal de cada um de nós, a gente pode se aproximar do amor de Jesus. Simão Pedro mesmo, João Evangelista, os outros apóstolos, não estavam muito distantes de terem alguma consciência enorme do trabalho que eles deviam ter enquanto encarnados, e ainda assim foram mundo afora espalhar as palavras de Jesus para os outros, para os sofredores, como diz Paulo de Tarso, os filhos do Calvário. Nosso melhor conselho para qualquer um que queira buscar essa consciência, não para os outros, não passar isso para alguém, mas ter no imo da alma, é de fato trabalhar. Trabalhar muito, suar muito, chorar muito, em nome do amor de Jesus na Terra. Muito bom, muito obrigado. Muito bom, muito esclarecedor. Se alguém quiser falar ou fazer algum comentário ou perguntar, o Lucas Gabriel, fique à vontade. Nós estamos tratando do capítulo 25
do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos afadigueis pela posse do ouro. Esse capítulo é muito interessante porque ele fala assim, buscai e achareis. Para a gente buscar, a gente tem que ter essa consciência, né? Do que a gente está buscando, o que nós queremos. Tudo aquilo que a gente busca, nós vamos achar, segundo o pensamento dele, né? E o que nós estamos buscando? Então, fiquem à vontade, gente, para explorar esse garoto, cheio de energia e de sabedoria. Por Eu favor. queria agradecer o carinho da Daniela, que colocou aqui no chat para nós em espanhol, né? É, Chamando a conferência, saludos dentro do Uruguai, porque me remeteu aos nossos amigos que estão aqui em Manaus, venezuelanos, que ela colocou em espanhol aqui, eu me lembrei. Eu gosto sempre de falar que Manaus é uma cidade muito abençoada, não que as outras não sejam, mas porque aqui a gente tem uma oportunidade muito grande de fazer a caridade. Eu sempre digo que Manaus é a cidade da caridade, porque nós tivemos muitas levas de irmãos de outros países aqui em Manaus. São os irmãos venezuelanos, mais recentemente, os colombianos, os peruanos, até uns 10 anos atrás eram nossos irmãos haitianos. Então surge uma miscigenação muito grande em Manaus. A miscigenação brasileira é muito grande, mas esses irmãos vêm aqui e são inseridos numa cultura que eles não conhecem, com uma língua que para eles é muito diferente. E a oportunidade muito grande de acolher essas pessoas, fazer elas sentirem queridas, abraçadas. E isso é muito, acho que isso se conecta muito bem com a nossa conversa de hoje, sobre empenhar o que Jesus nos pede em mundo afora. E às vezes significa nem ir, de fato, a outras cidades, outros países. Pode realmente só sair de casa e olhar o mundo do nosso afora, a rua, o cachorro, o gato que passa fome na rua, o irmão que está estressado no cotidiano, no trabalho, até mesmo dentro do seio familiar, as brigas com cônjuges, com o pai, com a mãe, são oportunidade de crescimento e de exemplificação do evangelho. E isso tem em qualquer canto, com certeza, que não falta oportunidade de aprendizado. perfeito, perfeito. Nós agradecemos a presença dela. Ela estava aqui conosco. Então, Lucas, a, a doutrina espírita, o movimento espírita participativo, mais diretamente participativo das pessoas, leva-nos a um esclarecimento lógico e racional de todas as nossas tarefas, os vínculos que adquirimos no decorrer das nossas existências, não é mesmo? E esclarecendo essa parte, quando Jesus convida a gente para ir e levar os ensinamentos, né, a boa nova, e nos aconselha que não tenhamos em nossos bolsos, nas nossas algibeiras, o ouro, o tesouro, mas ele refere-se também ao desprendimento das coisas materiais em prol das coisas espirituais. Nós vimos aqui ó, que Kardec coloca de uma forma tão extraordinária quando ele comenta esse trecho e fala assim que se fosse hoje, se Jesus voltasse hoje, ele não recomendaria que os seus discípulos saíssem sem a provisão, né? Para dar trabalho àqueles que o acolhem. Mas nós vemos que, mesmo assim, ele coloca de uma forma tão digna que ele fala assim, ó, e por isso foi que lhes disse, procurai saber quem é digno de vos hospedar. Esse hospedar, eu acredito que não é só no sentido assim de acolher dentro do lar, mas é o sentido de acolher no coração, não é não? Você não acha? Eu acho que a gente está fazendo um NEP aqui, exatamente assim que é um estudo do NEP. A gente pega essa palavra, mas olha, esse acolher, será que é um acolher não somente
um acolher, vamos colocar mais íntimo, de receber alguém, de acolher a opinião de alguém sem revidar, acolher alguém com um abraço, com um sorriso, com um olhar, fazer uma comida. É uma coisa que Kardec vai ensinar para a gente. Kardec, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo é o NEP de Kardec. É o estudo que a gente faz no NEP, é o que Kardec faz no Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec traz essa lucidez muito gostosa, trabalhando com as palavras, colocando-las em outro contexto para ver se vale a pena mesmo ser compreendido. E isso de acolher, eu acho que é tão importante que André Luiz nos pede o seguinte no livro Agenda Cristã. A Agenda Cristã é o meu livro favorito de André Luiz, é um livro de cabeceira, que é assim, nós devemos falar de Jesus mundo afora, sem exceção. Francisco de Assis fala isso, Jesus fala isso, Emmanuel fala isso, todo mundo fala isso. Mas André Luiz nos lembra que devemos semear com a convicção e o pensamento certeiro de que a colheita pertence a Jesus. E aí a gente pode semear de muitas formas no coração dos outros. E aí é realmente o acolher. Eu posso acolher muito bem alguém sem falar que eu sou espírita, sem falar absolutamente nada do espiritismo. Que nem nos ensina Francisco de Assis. Olha, vá realmente o mundo inteiro, o mundo afora, e pregue o evangelho. Se necessário, ou seja, em última instância, use palavras. Uma forma de pregar que talvez a gente não esteja tão assim acostumado. E a gente descobre que cada gesto, palavra que a gente materializa, ação, eles são um cumprimento, a materialização de fato dos pensamentos que nós desposamos, das convicções que nós temos para cada um de nós. É dessa forma que a gente pode acolher como Jesus nos ensina. Muitos de nós vão querer desvalidar os pequenos acolhimentos que a gente faz, querendo valorizar apenas os gestos suntuosos, gigantes da caridade, ou seja, doar grande quantia de dinheiro, ter litros e litros de sopa, criar um orfanato e coisas desse gênero nesse sentido. Mas a gente esquece da parábola do óbolo da viúva. Não é nem uma parábola de fato, a narrativa do óbolo da viúva. Que Jesus está no templo de Jerusalém com os discípulos e tem dois judeus conversando, rindo, e eles vão fazer uma doação no dinheiro ali no templo. E eles jogam, ficam brincando de jogar dinheiro ali, porque eles eram ricos e ricos e ricos, e eles jogam o dinheiro que podem ali, para mostrar qual deles é mais rico. E vem uma viúva e ela joga 2 denários, que era 1/8 de centavo cada um. Ou seja, ela doa 1/4 de centavo. E Jesus fala, olha, essa mulher doou mais do que todos eles juntos. De certo modo, é como Jesus falasse, ela foi mais importante para que a fé continue sendo sustentada nesse tempo do que toda essa quantia de dinheiro. É daí que a gente percebe que as palavras de Jesus, nesse sentido material, apenas no sentido material, vão nos limitar, restringir a nossa pesquisa, nosso ensinamento. O evangelho, ele é como um diamante, ele é muito facetado. A gente olha cada passagem de um prisma, mas nada impede da gente olhar de outro prisma. Olhar para um verbo, prestar atenção no sentido moral, sentido espiritual, sentido material, olhar um substantivo específico, lembrando de Alcione no livro Renúncia, quando falava para nós que apenas um versículo dava horas e horas e dias, noites adentro de estudo e pesquisa. Mas isso exige de todos nós muito interesse, claro, para que a gente possa cultivar essa necessidade de Jesus no nosso próprio coração. Exatamente. Muito bom. Gente, se vocês não falarem, eu vou falando com ele, eu vou explorando ele, sabe? Fiquem à vontade. Se quiserem perguntar, por favor. Jerônimo? Sim, queria agradecer a presença e a bela mensagem. Espero que não estou repetindo uma pergunta de Paulinho, mas assim, eu queria ver da sua perspectiva assim, de juventude, assim, agora esse momento, assim, a gente vê de tanta transição, essa lição, como você vê, tá esperançoso, assim, você vê com as possibilidades, assim, para mim eu vejo a gente jovem assim, dá muita esperança, assim, que está empolgado e que tem o coração no lugar certo, assim. É, Você como vê esse momento, essas oportunidades que temos nessa transição? Temos assim, a gente ainda vê muitas tendências não são ideais, assim, na humanidade, muito conflito, mas como podemos assim aproveitar desse tempo?
Primeiramente, obrigado pelo carinho, esse carinho que a gente não merece de forma nenhuma, mas tem uma fala que eu gosto muito, e aí eu vou ser um papagaio espírita de novo. Uma fala do Chico. Chico, que ele estava com laringite, labirintite. Não lembro agora o nome da doença. Sou da área da computação, não sou da área médica, infelizmente. Mas ele estava com uma inflamação no ouvido. Ele estava com uma voz rouca, muito difícil. Já é década de 80, já velhinho, dentadura. Né? E aí o entrevistador pergunta para ele qual a percepção dele, por exemplo, do Brasil. E, claro, essa percepção também pode se aplicar para nós, em 2020, sobre o contexto mundial. E aí ele pergunta qual a percepção dele do Brasil, se o Brasil tem salvação ou não, e o Chico responde: muitas pessoas acham que o Brasil está passando por calamidade, mas eu não acredito nisso. Nossas mesas são ricas, são fartas, nós podemos repartir o pão, não é verdade? A gente pode cultivar palavras como essa, amar por amar, perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, Chico, mais uma vez, vem de forma muito carinhosa e gentil puxar nossa orelha e nos ensinar a focar, não no aqui, no agora, mas colocar a esperança no porvir, no horizonte. A noite, ela é escura, mas vem logo em seguida amanhã, o amanhecer, o nascer do sol. Daí a gente precisa recordar também nosso Senhor Jesus Cristo quando diz para nós: no mundo, 3 aflições. Jesus nunca prometeu que seria fácil estar encarnado na Terra. E isso não tem que ser encarado de uma forma pessimista, muito pelo contrário. Jesus, ele fala para nós de alguém que experienciou estar encarnado na matéria. Ele experienciou como é que é sentir sozinho, ele experienciou o frio, a fome, ele experienciou andar debaixo do deserto, o calor torturante ali na região da Palestina. Por isso que eu tenho uma grande paixão pela figura de Jesus. De que quando a gente tem, por exemplo, a concepção dos anjos, pessoas, seres puros, já criados, não me atrai, não me apetece, eu não acho interessante uma figura assim, um ser que já nasceu perfeito. Enquanto eu, com as minhas imperfeições, tenho que passar por 1000 problemas, 1000 tentações na matéria. Jesus é diferente, porque ele faz questão de encarnar para mostrar qual é o caminho. Como é que a gente tem de fazer, até mesmo perante as tribulações. Jesus foi perseguido, foi esquecido, fez o que pôde, amou muito, e no final nós, como humanidade, coroamos ele com uma coroa de espinhos e crucificamos a ele entre 2 ladrões. E a mensagem final que ele deixa é, olha, Evangelho de João, no mundo 3 aflições. Mas ele prossegue, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo que ele vence não é o mundo de fora, vamos colocar assim, no diálogo, nas guerras do falatório, ou até as guerras materiais, no poder bélico. É a guerra do mundo interior, contra eu mesmo. Jesus, como diz Emmanuel, interpretando um texto de Gálatas, fala que Jesus veio nos libertar de nós mesmos. Então, quando a gente vê esse contexto social, econômico também que a gente está inserido, vivendo muito provavelmente a maior pandemia nos últimos 100 anos, né, no último século, nós precisamos recordar que Jesus não tem texto nenhum no Evangelho, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, que diz para nós que seria fácil realmente estar aqui, que seria tranquilo, principalmente para aqueles que seguiram a Jesus. Não que esteja sendo fácil ou mais fácil para nós porque temos a Cristo nesse sentido, ou porque somos protegidos do céu. Não é isso. Mas de que talvez a condição material, os convites que a gente tem para viver, é o amigo, a amiga que desencarna, o parente, os conflitos sociais na família, assim, são muito difíceis de serem lidados, mas é porque a dor tem um caráter pedagógico imprescindível para a ascensão espiritual. É como a semente que tem que estar no solo da terra, tem que estar em volta da escuridão, na umidez, para que então a plantinha rasgue a casca da semente, ou seja, fique tão estressada, que saia da zona de conforto, da proteção que é a casca da semente, rasgue o seu caminho entre a terra e cresça em direção ao sol, ao alto, ainda conectado à terra. Isso é a mesma coisa que nós. Nós estamos na terra, conectados na matéria, crescendo em direção ao alto. Estamos em situações muito adversas, mas que são imprescindíveis para o nosso crescimento. A gente pode pensar também no pintinho dentro do ovo. Ele mesmo, sozinho, tem que bicar o seu caminho para rasgar a casca, para então viver, para conseguir experienciar. O que a gente está passando agora é muito temporário. É assim, como diz os espíritos para Kardec, a vida no homem, na carne, é como um piscar de um relâmpago em comparação à eternidade. Não é quase nada. E eu não quero fazer
jus ou condenar nenhum sofrimento das pessoas aqui, muito pelo contrário. Mas é reconhecer que Jesus nos ensina a colocar a nossa fé, a nossa esperança no que vem depois. Que vale a pena lutar por palavras como essa, que o mundo nos ensina que são coisas de ingênuos. Palavras como amor, fraternidade, esperança. Que a gente pode fazer muita coisa na sociedade, na comunidade que a gente está inserido. Como diz o Chico, aqueles que pensam que o mundo passa por uma calamidade muito grande. Mas quando a gente olha não com os olhos da matéria, mas com os olhos do Espírito mesmo, com quem tem muita esperança em Jesus, vai perceber que são condições imprescindíveis para a nossa própria evolução. Que, por exemplo, um ano atrás, com certeza para muitos de nós, que a gente considerava coisas importantíssimas, para agora são muito irrelevantes. Estar perto dos nossos familiares, ter oportunidade de conviver com pessoas que a gente não conseguia conviver antes, ainda que de forma virtual, é muito importante. E eu digo isso no sentido pessoal mesmo. Eu estava na faculdade, estou fazendo mestrado hoje, mas eu estava na faculdade, e eu passava 2 dias sem ver minha mãe. E eu moro na mesma casa que ela, porque por causa do trabalho, da faculdade, eu saía muito cedo, chegava muito tarde, e eu pude passar muito tempo aqui em casa, em home office, vendo ela, vendo meu irmão, meu pai, meus cachorros, e para mim foi muito importante. E ao mesmo tempo vi muitas pessoas perdendo famílias, perdendo seus familiares, e o que a gente pode, como espírita, como seguidores do Cristo, é levar um cadinho da nossa esperança para o outro, para mostrar que o que a gente está passando não é o fim, é um começo de um novo mundo, que o mundo que existia antes não existe mais, que a gente precisa construir essa nova base da sociedade, tendo oportunidade de construir na base do Cristo, mas percebendo sempre que nós sempre temos grandes adversidades. Não teve uma época na Terra em que, entre aspas, a gente esteve aqui tranquilo, que a gente esteve calmo. Quando a gente olha, por exemplo, a década de 80, o Brasil passando por muitas calamidades. Chico falando, nossa mesa é rica, é farta. Eu não vejo que o Brasil está em calamidade. É uma esperança no coração que eu não tenho, mas que ele nos pede a começar a cultivar em prol da nossa própria sanidade mental, mas também em prol dos outros que nos enxergam, que a gente compartilha para facilitar a nossa caminhada espiritual. Da mesma forma é que a gente está passando aqui, com certeza, com o auxílio do mundo espiritual. Eles não nos esquecem de nós. Eles nos amparam da maneira que podem. Eles sabem como é a vulnerabilidade de alguém que está encarnado, como é difícil não saber o que vai acontecer amanhã. O noticiário que fala sobre o coronavírus, sobre as dificuldades dos povos na África, sobre a dificuldade financeira dos amigos na Europa e assim vai, ou até mesmo aqui no Brasil, com a corrupção, com o sistema monetário e tantos outros problemas. Mas em que época da Terra não teve problemas? Não teve guerras, não teve conflitos, não teve abalos sísmicos, tsunamis. O planeta também está em evolução, assim como nós. A questão é como nós estamos perante o mundo, sabendo que nós temos oportunidade de cultivar. É como Jesus, ali, isso está narrado em Lucas, Marcos e João. Vocês estão me ouvindo? Sim. Até porque a minha internet está, parecia que estava aqui, perdão. É como Jesus ali na passagem que ele acalma a tempestade. Tem uma tempestade imensa. Jesus está dormindo no cantinho do barco. E aí tem uma tempestade, e aí o Simão Pedro acorda ele, fala, Senhor, você vai ficar dormindo? A gente vai morrer aqui na tempestade? E aí Jesus fala, cadê a fé de vocês? Porque vocês estão com tanta vergonha. E aí ele se levanta, vai lá para a ponta do barco e acalma a tempestade. Essa postura perante as adversidades da vida que a gente tem de ter, de saber acalmar, amparar a tempestade para o que vem depois. E por isso eu gosto muito de Memei quando ela fala assim no texto, confia sempre. Ainda que teus pés estejam sangrando, ou até mesmo, no comecinho mesmo, desde o comecinho, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, ergue a tua fé por luz celeste, acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Segue firme com paciência. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. São palavras importantíssimas, não são frases de efeito. São convites e pedidos para que a gente acenda a luz não fora, mas dentro do coração. Para que a gente também não se perca. Que nesse momento que a gente passa é o momento ideal para se encontrar. Para encontrar também Jesus dentro de nós. Para criar uma fortaleza espiritual imprescindível para a ascensão espiritual. Por isso tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem dos céus permanecerá. Porque tudo que é construído na base do amor, o tempo não consome, o tempo não destrói, o tempo faz questão de deixar relegado à eternidade. É o que a gente tem, eu penso, que seria importantíssimo para a gente ter no coração. Essa confiança em Cristo, nos ensinamentos dele de que vale a pena amar, independente do cenário que a gente vive hoje em dia.
Obrigado, Lucas. Muito lindo, muito bom. Muito bom. Lucas tem um pensamento onde ele fala assim, onde você não é recebido, sacode a poeira e segue o seu caminho, né? Eu vejo assim com delicadeza dentro do nosso próprio lar, porque nós precisamos atualizar e sedimentar os ensinos do Cristo, a parte moral do ensinamento dele, no relacionamento. Porque esse convite que ele faz, essas recomendações que ele nos orienta, através dessas recomendações, ele nos orienta no relacionamento. Dentro do lar, o sacudir a poeira, para mim, particularmente, é aquele momento das picuinhas, né? Você sauda, recebe, acolhe, mas a pessoa não está pronta. Então, ela te pede um tempo. E aí você sacode a poeira, não guarda mágoas e vamos para frente, né? Principalmente dentro do nosso lar. Porque hoje, mais do que nunca, estamos aí trocando experiências, estamos sendo desafiados no relacionar. Não é não, Lucas? Teve um noticiário que saiu, como a China passou por esse momento primeiro do que nós, então ela teve estatísticas mais cedo sobre isso. Mas apareceu assim que a quantidade de divórcios na China aumentou 50%, porque as pessoas estavam sendo obrigadas a conviver com seus cônjuges 24 horas por dia. Então, naturalmente, estavam surgindo muitos atritos e muitos pedidos de divórcio. E Exato. isso mostra para nós o quanto nós ainda somos muito frágeis no relacionamento. Se até mesmo aqueles que nós casamos não conseguimos passar 24 horas, tem algo errado. Que, em princípio, deveria ser a pessoa que a gente deveria passar a vida inteira juntos. Né? Então é muito curioso isso. E é um momento de grande renovação para as famílias também, que têm oportunidade de passar mais tempo junto, se conhecer em maior profundidade. Mas é claro, na família a gente conhece, como a gente vê no espiritismo, os inimigos do passado, tudo. E às vezes a gente vê no sentido muito, vou colocar assim, negativo, pejorativo, achando que é um castigo divino, estar encarnado com aquele membro familiar que é uma dor de cabeça, quando na verdade é uma bênção, a convite do amor imensurável, que a gente não tem ideia. Nesse sentido, eu vejo que eu me recordo de uma fala de André Luiz que fala assim, sobre o convite em família. Né? Que a gente está com o outro e a gente exige um comportamento perfeito de seres imperfeitos. A gente exige uma postura moral que a gente não consegue ter. A gente exige que o outro tenha aquilo que nós não possuímos. Nós queremos que o outro nos dê aquilo que ele não tem. Isso é uma coisa muito séria, que a gente precisa repensar o nosso meio de interagir com a família. E aí André Luiz comenta assim, é um conselho que ele dá para nós, e eu gosto muito desse conselho. Trate os seus familiares como se fossem visitas. Ponto. Isto é, exemplificando, você quer uma água? Você dormiu bem? Eu vou pedir uma pizza para mim. Você quer também? Você quer um refrigerante? Eu estou saindo para comprar. Sabe? Como visitas de verdade. A gente não trata nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossa esposa, nosso marido, assim vai, como visitas. E a gente, às vezes, perde a importância de estar com essas pessoas. Sei que, ao mesmo tempo, tem pessoas que choraram muito, porque conviveram 24 horas por dia, e tem pessoas que se apaixonaram de novo por seus cônjuges, porque tiveram essa oportunidade. Mas, acima de tudo, ter oportunidade, ter uma família, é uma bênção do alto imprescindível, sabe? Eu lembro de Paulo de Tarso, capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, do Paulo Estevão, né? Perdão se eu der algum spoiler, se vocês estão estudando esse livro também. Né? Do Paulo Estevão, do Emmanuel e do Chico. Capítulo 3, segunda parte, Lutas e Humilhações. Que Paulo de Tarso não tem oportunidade de ter uma família. E aí alguém muito querido dele, eu não vou dar esse spoiler, eu prometo, fala com ele, essa pessoa já está desencarnada, fala, olha, a família que você pode ter está aí fora te esperando. São os filhos do Calvário. Estão esperando aí fora a esperança do Salvador, a herança de Jesus. E a gente tem a oportunidade de conhecer esses filhos do Calvário como pai, como mãe, como irmão, como irmã, e nós também somos. Ao mesmo passo que nós deveríamos nos esforçar para encontrar o coração deles, é o momento que a gente tem de experienciar o evangelho na família. A gente não pode pensar de forma nenhuma em olhar para Chico, Emmanuel, André, Humberto, Meimei, Maria Dolores,
outros queridos de outras religiões, de outras vertentes religiosas, Francisco de Assis, Buda, Krishna, etc., como seres inalcançáveis. Foram seres que encarnaram, que experienciaram o amor da maneira que puderam. Mahatma Gandhi, por exemplo, alcançando a independência da Índia, do Império Britânico no século passado. Pessoas que amaram muito e que fizeram valer a pena a sua encarnação. E a gente tem essa oportunidade. A gente pode, entre aspas, não marcar a história, mas marcar coisas muito mais importantes, que é o coração das pessoas ao nosso redor. E isso, assim, não tem pagamento, não tem ouro no mundo que possa comprar. E aí, nesse momento, que a gente, quando surgem as tempestades, que a gente falou mais cedo, a gente não pode se retirar. Os atritos na família, é a oportunidade que a gente tem de realmente mostrar esse coração que os outros grandes da caridade tiveram, que a gente possa ter também, de saber perdoar, saber relevar. É a caridade proposta por Jesus, que a gente vê no Livro dos Espíritos, né? BIP, BIP, benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Então a gente tem essa oportunidade de, aos pouquinhos, com muita paciência, sem pressa mesmo, de cultivar esses caracteres divinos em nós. E aí surge, entre aspas, as dores de cabeça na família, em sociedade, no trabalho, na faculdade, etc. São convites ao amor, nada além disso. Nada além disso. Então, essas são as poeiras que a gente tem de bater, que até mesmo nós criamos para nós mesmos. Esses vícios que nós temos no coração, esse desejo, esse ímpeto de brigar, de responder, de apontar o erro. Olha, você é espírita, mas está fazendo isso. Você leu o evangelho hoje, mas já está fazendo isso. Sabe esse desejo de apontar o erro dos outros? Esse vício que nós temos, ninguém colocou do nosso próprio coração. Nós colocamos esses desejos, essas infelicidades, esses vícios, sozinhos, dentro de nós mesmos. Isso a gente não pode culpar ninguém. Então, cabe a nós, com muito trabalho, paciência, fraternidade, a gente ter paciência com o outro, da mesma forma que a gente gostaria que o outro também tivesse paciência conosco. E isso é uma lição assim, que não sou eu que estou dizendo, né? É o Cristo que nos ensina para nós no Evangelho. O perdoa 70 vezes e 7 vezes. Isso é uma maneira de bater a poeira quantas vezes for necessário. Em prol do outro, mas também de nós, cada um de nós. Muito bom. Lucas, nós estamos caminhando para o nosso encerramento. Gostaríamos muito que você fizesse as suas últimas considerações e depois você fazer a prece final para nós, se for possível, por favor. Claro. Muitos de nós, assim eu digo todos nós temos muitos sofrimentos no coração. Cada um de vocês tem o seu próprio sofrimento, seja na doutrina espírita, fora dela, seja econômico, seja moral, seja amoroso, em algum relacionamento, enfim, cada um de nós sofre. Mas, vamos colocar assim, quando chega a noite escura da alma, a gente precisa lembrar dessas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vim para que tenham vida, mas vida em abundância. Tem pessoas que estão encarnadas e acham que estão vivas e precisam morrer para descobrir que nunca viveram na matéria. Então, quando a gente pensar que está no fundo do poço, e é o meu pedido para todos vocês também, dos muitos que eu fiz já nessa nossa fala de hoje, é que a gente não desista de ter esperança no coração. Que a gente fala realmente de um espírito que esteve entre nós, que morreu crucificado, que nos ensinou que vale a pena continuar falando de caridade, de amor, vale a pena ser bom quando ninguém está olhando, vale a pena amar quando ninguém nos ama, vale a pena dar esperança quando o mundo não quer dar esperança, porque, vamos colocar assim, o jogo não acabou ainda. Tem muita coisa boa esperando cada um de nós. Tem um tesouro espiritual gigantesco que nos pertence se a gente souber ter muita paciência e cultivar o sorriso no coração dos outros. Então, tem uma frase que eu não li no estudo, que eu gostaria de ler, o Paulo leu no comecinho, mas eu gostaria de finalizar com essa frase, como um bom papagaio espírita, que é: o mundo já nos ensinou muitas formas de alcançar a felicidade. Nos ensinou sobre ser melhor do que o outro, sobre nos comparar com o outro, sobre como é importante ter muito, muito dinheiro, sobre como é importante comprar o produto mais novo, sobre muitas outras coisas que cegam a visão espiritual. Nos ensinou muitas maneiras também de comprar a posse no reino dos céus. Mas é isso que o Espiritismo nos ensina, pelas palavras de Kardec. Outrora, o céu era tomado com violência. Hoje é conquistado pela brandura.
que essa brandura que Cristo nos ensina no Evangelho não falte para nós. Lembrando sempre que vale a pena amar e de que vale, acima de tudo, fazer valer a pena o nosso esforço na terra. Se eu pudesse desejar mais alguma coisa, é que vocês pudessem persistir aonde vocês forem chamados, independente das adversidades. Que Cristo continue firme e forte com vocês e que, da mesma forma que Ele está conosco, vocês também possam estar com Ele. Eu agradeço o carinho de todos vocês. Desejaria muito poder ver todos pessoalmente. Torço para essa oportunidade surgir um dia, que Jesus permita isso. Mas quero agradecer de novo na pessoa do Paulo o carinho, a gentileza que vocês me receberam hoje. Vamos colocar assim na casa virtual de vocês. Cristo falou para a gente no Evangelho: há muitas moradas na casa do meu Pai, e eu descobri nessa pandemia que isso também se aplica ao universo virtual. Há muitas moradas nas casas cibernéticas de Deus. Então, acabei tendo muitas casas e eu considero a casa de vocês uma casa agora muito querida, que eu torço conhecer um dia presencialmente. Certeza. Você pode fazer a prece para nós, Luca, por favor? Claro, com certeza. Quem quiser fechar os olhos, acima de tudo, bora pensar em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, obrigado por mais um dia de oportunidade. Obrigado por nos reunir aqui, ainda que distantes, separados. Mas obrigado, Senhor, pelos pensamentos que nós estamos cultivando agora, por esse desejo de seguir a Tua luz, os Teus passos, os Teus caminhos. Senhor, nós te rogamos, nos ensina sobre a mansidão, sobre esperança, sobre fraternidade, sobre fazer a nossa parte, sobre a importância de amar. Senhor, afasta de nós as tentações, ao passo em que nós nos esforçamos e tentamos ainda criar sorriso nos rostos ao nosso redor. Nos ensina a diminuir o ímpeto de julgar, de destruir, e nos ensina a importância de criar, de cultivar, de amar. Senhor, essa felicidade no nosso peito, que irradia agora, que o nosso coração, em uníssono, possa bater na mesma frequência que o teu. Que essa luz que esparge no nosso peito alcance lugares do mundo em que a luz, infelizmente, não pode chegar. Que nós possamos ser extensão do teu amor, onde quer que fomos chamados, onde quer que estejamos. Mas, acima de tudo, não faça a nossa vontade. Faça a tua vontade. E que um dia a nossa vontade seja a tua vontade. Nos ensina a ultrapassar as barreiras da vida com o amor. Se alguém nos rejeita, que nós amemos. Se alguém nos esquece, que nós amemos. Se alguém nos menospreza, que nós amemos. Se alguém nos julga, que nós possamos amar. Quando o mundo quiser, Senhor, nos oprimir, que a nossa resposta seja o amor dentro do nosso próprio coração. Fortaleça nosso ânimo e a nossa vontade de seguir, Senhor. Que o Senhor possa estar conosco até a consumação dos séculos. Que assim seja. Amém, amém. Obrigada, meu filho. Que assim seja. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço.